Primeiramente, deixar um versículo da palavra do Senhor, contida no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 52, apenas o versículo 7, que diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Inicialmente, esse versículo, associando com outros irmãos, nessa comemoração dos 34 anos de existência desta congregação, que nós tanto amamos. Desde algum tempo, nós temos, Terezinha e eu, juntamente com outros irmãos, acompanhado o trabalho dessa congregação com muita eficiência, com muito amor, com muita dedicação e também com muita luta. Então, neste momento, nós nos associamos com outros irmãos para parabenizar a congregação por mais essa data, que ela continue dentro daquilo que Deus a constituiu, para proclamar a palavra do Senhor. Reconhecemos que houve muitas lutas, mas reconhecemos também a boa mão do nosso Deus. Que assim Deus continue nesses irmãos que no momento estão à frente do trabalho, para que Deus possa revesti-los com a presença do Espírito Santo, aumentando, capacitando, fortalecendo esses irmãos para a glória do nosso Deus. Assim nós desejamos os parabéns à nossa querida congregação de Itobi. Que Deus nos abençoe. Parabéns, congregação de Itobi. Nós amamos vocês. Boa noite, meu nome é Lara, esse é meu pai Felipe e essa é minha mãe Letícia. Nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos, comemorando mais um aniversário da congregação de Itobi. E esse tempo é um tempo muito oportuno para a gente estar desfrutando dos benefícios da presença do Senhor Jesus. A gente agora vai adorar o Senhor com esse cântico que fala da presença dele e dos benefícios que ele faz na nossa vida, fazendo-nos brilhar, alegrando as nossas vidas com essa união. Deus abençoe você enquanto louvamos. Chama a criançada aí para poder louvar com a gente. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Luz
Na presença do Senhor Jesus Cristo, existe uma maneira que as Escrituras mostram como as pessoas se aproximavam. A Bíblia fala como homens e mulheres se aproximavam de Deus. Essas pessoas se aproximavam de Jesus, aproximavam-se de Deus com o coração contrito e quebrantado. Eu acho que esse é um momento de adoração, é um momento de aproximação das nossas vidas, da presença de Deus, quando a gente quer ouvir a voz dele, quando a gente quer falar com ele das nossas dores, falar dos nossos sofrimentos, falar dos nossos anseios a respeito de Deus. E não existe uma maneira diferente que possamos nos aproximar dele, senão com o coração contrito e quebrantado. Ele não rejeita o coração que se aproxima dele com quebrantamento, com arrependimento, com um verdadeiro desejo, sede do Senhor, da presença do Senhor. A gente pode fazer isso com uma oração e também com um louvor. Nesse momento a gente ora. Você poderia fechar os seus olhos aí na sua casa e colocando o seu coração na presença dele com esse quebrantamento, falando para Deus da sua necessidade dele, dos seus desejos dele. Você pode também colocar-se na presença dele reconhecendo as suas falhas, sua pequenez. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e falar com Deus. Nos aproximar desse Deus que não rejeita um coração que se aproxima dele contrito e quebrantado. Meu Deus, de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós. Compadece-te, Senhor, porque são muitas as nossas falhas, porque nós sustentamos um coração endurecido, porque nós, Deus, insistimos na dureza do nosso coração, e por essa razão agora eu venho pedir perdão ao Senhor. Meu Pai, nós não podemos deixar de reconhecer também a nossa pequenez diante de um contexto como esse, onde muitas pessoas estão sofrendo, carentes, Deus, de que o Senhor se compadeça. Somos todos dependentes de Ti, plenamente dependentes de Ti. E imploramos, Senhor, que o Senhor se compadeça das nossas vidas. Senhor Jesus, ouça a nossa voz, a nossa oração nesse momento. É o que nós te pedimos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia. Amém. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória, eu sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por Ti. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por Ti. Jesus,
de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Boa noite a todos. O texto da palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos fazer uma oração? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, agradecemos pelo privilégio de tê-la em nossa língua e de podermos estudá-la, Senhor Deus, e assim sendo, aprender aquilo que o Senhor tem revelado para nós através dela, então. Te pedimos que o teu Santo Espírito nos capacite a entendê-la
e que o mesmo Espírito nos ajude a pôr em prática em nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Uma das coisas que eu sempre me pego pensando é como que é gostoso estar próximo de pessoas que você gosta, próximo de pessoas que você ama, próximo de pessoas que te faz bem. E esse momento, talvez, de pandemia que estamos vivendo, essas situações todas que estamos vivendo, talvez não tenhamos a oportunidade, o privilégio de termos aqueles que nós mais amamos próximos a nós. Mas fato é que sempre que nos aproximamos de pessoas, sempre que pessoas que nós amamos se aproximam da gente, nós temos benefícios com isso, e são grandes os benefícios, então. Obviamente, nesse período, nós temos nos aproximado por meio de WhatsApp, de internet, assim por diante, temos mantido um determinado contato, mas não é a mesma coisa que o contato pessoal que nós temos com as pessoas que gostamos. Obviamente, gostamos de estar sempre com aqueles que amamos, então. O texto que eu li, de Mateus, capítulo 28, ele inicia dizendo que Jesus, aproximando-se, falou-lhes. E agora, para nós entendermos essa questão, então, Jesus estava uns dias, talvez, sem estar próximo deles, dos discípulos, havia morrido, havia ressuscitado, havia passado todas aquelas situações, então, e agora Jesus se aproxima uma última vez nos discípulos para dar algumas instruções, para ensinar os discípulos como os discípulos deveriam viver. Obviamente, todo o ministério de Jesus, toda a vida de Jesus foi pautada nisso, em ensinar os discípulos as lições que eles queriam que os mesmos aprendessem, e aprendendo as lições com o próprio Jesus, aplicá-la em suas vidas. E agora é o momento, então, que Jesus deixa as últimas lições para os seus discípulos e ensina-os algumas coisas que é bastante interessante para nós aprendermos aqui com a palavra de Deus, e assim sendo, vivemos, então, dessa forma. Eu queria, então, pensar com vocês sobre essa questão de estar próximo a Jesus, ou quando Jesus se aproxima das pessoas, o que ocorre, o que acontece quando Jesus Cristo, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso sustentador, quando ele se aproxima, algumas coisas que nós passamos a entender, e de que forma a proximidade de Jesus nas nossas vidas faz com que nós mudamos algumas coisas nas nossas vidas, então. Então, nós vamos pensar sobre essa ideia de estar próximo a Cristo, ou de Cristo estar próximo a nós, e o que isso ocorre, então. E o texto vai nos dar 3 lições que eu acho de extrema importância para as nossas vidas, para que vivamos, então, de acordo com a vontade de Deus, tá? Então, pense nisso. O nosso tema é: quando Jesus se aproxima dos seus discípulos, o que acontece? Tá? Em primeiro lugar, quando Jesus se aproxima dos seus discípulos, os discípulos entendem quem tem autoridade. O texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá? Então, olhando para esse texto, à luz desse texto, você entende que Jesus se aproxima dos discípulos para enviá-los para fazer uma missão, mas antes de enviá-los, Jesus vai dizer para eles: a autoridade que eu estou enviando vocês para fazer uma determinada missão, que eu mesmo planejei para que vocês fizessem, a autoridade é minha, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E se nós pensarmos em toda a história de Cristo vivendo com os seus discípulos, caminhando com os seus discípulos durante aquele período de ministério de Jesus de 3 anos, os discípulos entendiam, os discípulos sabiam que Cristo Jesus tinha autoridade. Pense comigo, os discípulos tinham visto Cristo Jesus curando pessoas, os discípulos tinham visto Cristo Jesus expulsando demônios de pessoas, os discípulos tinham visto Jesus dizendo a uma figueira seca, ela se secou, os discípulos tinham visto Jesus andando sobre as águas, os discípulos tinham visto Jesus dizendo ao vento: cale-se, os discípulos tinham visto Jesus ressuscitando pessoas, como ressuscitou Lázaro depois de alguns dias de Lázaro estar morto. Então os discípulos tinham plena convicção dessa autoridade que Cristo Jesus tinha.
E mesmo assim, e nós também temos essa convicção, obviamente, mas mesmo assim, nesse último momento aqui, Jesus chega para eles e diz, olha, toda autoridade me foi dada. É interessante pensar que Jesus Cristo diz que toda autoridade foi dada. Foi dada por quem? Pelo Pai, pelo Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus, o Senhor e o Salvador. Obviamente, Cristo Jesus também é Deus. Mas esse pensamento de que Jesus recebeu a autoridade do Pai e agora ele está enviando os discípulos com essa autoridade, para que os discípulos vá, para que os discípulos façam sua obra, mas que entendam que a autoridade é do próprio Cristo Jesus. Quando eu penso nesse nosso momento que estamos vivendo e nas nossas vidas, eu penso que muitos lutam para ter autoridade dentro de suas casas, muitos lutam para ter autoridade dentro dos seus trabalhos, outros lutam para ter autoridade dentro das igrejas. E as nossas vidas, em todos os momentos que vivemos, nós lutamos para exercer uma determinada autoridade sobre determinadas circunstâncias. Mas o que nós esquecemos é que o Cristo Jesus disse que a autoridade é dele, porque toda a autoridade foi dada a ele. Então, quando nós queremos exercer autoridade dentro de nossas casas, nós só podemos exercer debaixo da mão do Senhor, debaixo da ação de Cristo Jesus, debaixo da diligência de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Quando nós queremos exercer autoridade dentro do nosso trabalho, se de fato somos cristãos, se de fato cremos em Cristo Jesus, nós temos que exercer a autoridade dentro do nosso trabalho debaixo da autoridade de Cristo Jesus, porque ele é o cabeça da igreja. Então ele é o Senhor da igreja, ele é o mantenedor da igreja, ele é o mantenedor daqueles que nele creem. Então, logo, a autoridade que nós exercemos, e não só pastores, não só líderes eclesiásticos, líderes religiosos, mas toda a autoridade que nós exercemos, nós só exercemos porque Cristo Jesus é quem nos dá condições de exercer a autoridade que temos. E quando exercemos essa autoridade, quer seja nas nossas casas, quer seja no nosso trabalho, quer seja dentro da igreja, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, e não debaixo de uma autoridade imposta por aquilo que nós pensamos, as pessoas que nos cercam vão se sentir muito mais valorizadas, vão se sentir muito mais protegidas, vão se sentir muito mais cuidadas, porque nós estaremos exercendo autoridade, mas exercendo uma autoridade que Cristo Jesus nos deu. Em primeiro lugar, então, quando Jesus se aproxima de você, quando Jesus se aproxima de nós, nós entendemos quem tem autoridade. Em segundo lugar, quando Jesus se aproxima dos seus discípulos, os discípulos entendem que são enviados para fazer novos discípulos. No decorrer desse tempo, dentro da igreja presbiteriana de Itubi, dentro de toda a sua vida, você percebeu que você foi evangelizado por alguém, isso com certeza. Alguém falou de Cristo para você, mesmo aqueles que são criados dentro de um berço cristão, que acostuma vir à igreja desde pequeno, ele passa por um momento em que ele tem um encontro com Cristo Jesus, e nesse encontro com Cristo Jesus, um encontro pessoal com Cristo Jesus usa de alguém, de uma mensagem de pastor, de um acampamento, de uma situação, para que ele entenda a obra da salvação. Entenda que é pecador, entenda que Cristo Jesus morreu por ele, e entenda que ele é salvo porque Cristo Jesus o escolheu para ser salvo. Ou seja, alguém foi enviado até você, Deus usou alguém para chegar até você e para que você acreditasse nele através da palavra dessa pessoa que Deus usou. E os discípulos entendem que são enviados. E o texto dá algumas marcas dos que são enviados, como deve ser feito. O texto diz, então, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí o texto diz, ide.
portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, a ideia que o Jesus está passando para os discípulos é que eles, indo onde quer que estiver, faça discípulos. Essa é a ideia do texto. Onde quer que você estiver, faça discípulos. Faça discípulos de que forma? No caso dos discípulos de Cristo Jesus, dos apóstolos de Cristo Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as Escrituras. Tá? Então, essa é a forma que Cristo Jesus ensinou os discípulos para que eles fizessem novos discípulos. Vai e faça novos discípulos. Trazendo para a nossa realidade, para as nossas vidas, nós temos que entender que, assim como Deus usou alguém para trazer uma palavra ao nosso coração, e através dessa palavra Deus nos converteu através da ação do Espírito Santo, nós também precisamos ser usados por Deus para que novas pessoas se convertam. Eu sei que a Igreja Presbiteriana em Tobi comemora 34 anos de existência. E durante esses 34 anos, muitas pessoas se converteram. Mas eu quero deixar para você uma pergunta. Quantas pessoas você, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Tobi, e está ouvindo essa mensagem, quantas pessoas vieram a Cristo porque Deus usou a sua vida para que eles se convertessem? Quantos convites você tem feito para que as pessoas venham na Igreja Presbiteriana de Tobi? Qual família você está orando para que venha congregar com vocês aí, Tobi? Quantos você tem falado de Cristo? De que Ele é o Senhor, o Salvador, que a autoridade é dele e que nós temos que nos submeter a Ele, porque é submetendo a Ele que nós somos salvos. Quantos você tem conversado? Nós somos muito bons para conversar sobre N assuntos. Falamos sobre N coisas. Mas eu entendo que o assunto mais importante que nós temos para falar é sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo. O que verdadeiramente tem autoridade, o que verdadeiramente desceu do céu para nos salvar, o que verdadeiramente nos ama, o que verdadeiramente morreu na cruz, e é somente através do sangue dele que nós temos salvação dos nossos pecados. Quantos você trouxe a Cristo? Deus usou você para que se convertesse. Então fica essa palavra no teu coração, que nós somos os Pedros, os Paulos, nós somos os discípulos de Jesus Cristo dos nossos dias. E cabe a nós, como discípulos de Jesus Cristo, entender que o ID é para nós. Não pense em sair da sua terra e ir lá para algum lugar fazer missões, não, mas faça missões na tua casa. Muitas vezes nós falamos de Cristo dentro da igreja, mas nós não conversamos de Cristo dentro das nossas casas. Faça missões na sua casa com os seus filhos. Eu não conheço vocês, mas creio que muitos de vocês têm filhos que estão ouvindo essa mensagem. Faça missões com teus filhos. Fale de Cristo aos teus filhos. Fale de Cristo aos teus pais. Você que tem pai que ainda não conhece a Cristo Jesus. Você que tem algum parente, alguém que ainda não conhece Cristo Jesus, saiba que Jesus Cristo chamou você para que você fizesse novos discípulos. Ide. Fazer discípulos. Em terceiro lugar, quando Jesus se aproxima dos discípulos, os discípulos entendem que Jesus está com ele todos os dias, porque o texto diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Pense bem, Jesus Cristo disse que toda a autoridade foi dada a ele. Jesus Cristo disse aos discípulos que era para eles ir, e agora Jesus Cristo disse para eles, eu estou com vocês todos os dias. Ele tem toda a autoridade. Aquele que criou todas as coisas, aquele que a morte não pode deter, agora está ressurreto, aquele que andou sobre o mar, aquele que, como eu disse anteriormente, ressuscitou mortos, aquele que fez inúmeros milagres na presença dos discípulos, está dizendo para os discípulos, vão,
porque eu estarei com vocês. Vão, porque eu não deixarei vocês nenhum momento da sua vida. Vai, porque eu estarei do teu lado em todos os momentos da vida de vocês. E os discípulos, de fato, experimentaram isso. Se você conhece a história de Atos dos Apóstolos e dos Apóstolos, você entende que todos eles, de fato, saíram e foram pregar o Evangelho por perseguição. Eles foram perseguidos em Israel e por conta da perseguição de Israel, eles saem e vão evangelizar e vão em todos os lugares que eles indo, eles falaram de Cristo Jesus. E é interessante pensar que, de fato, eles tiveram o conforto, o consolo, a ação do Espírito Santo de Deus, da ação do Espírito Santo de Jesus Cristo com eles todos os dias da vida deles e, portanto, morreram sem nunca negar o nome de Cristo Jesus, porque entenderam que Jesus estava com eles todos os dias e viveram isso de fato. Trazendo mais uma vez para o nosso contexto, que é o que você pode estar perguntando, Abel, mas será que Jesus está comigo todos os dias? Eu quero dizer para você que essa promessa foi feita aos discípulos de Cristo Jesus. E se você de fato é um discípulo de Cristo Jesus, Jesus de fato está do teu lado todos os dias da tua vida. Sabe, nos momentos de tristeza, nos momentos alegres, no seu trabalho, no seu momento de diversão, no seu momento dentro de casa, se você de fato é discípulo de Cristo Jesus, Ele está junto de você. E é Ele que te consola, é Ele que te conforta, é Ele que te fortalece, é Ele que te diz, olha, eu estarei com você todos os dias. É Ele que prometeu isso e Jesus Cristo jamais mentiria, e nunca mentiu, obviamente. Nosso Senhor, nosso Salvador, o Cristo, Criador de todas as coisas, Ele está dizendo para você, eis que estou com você todos os dias. Sabe naqueles momentos que você está orando e que às vezes você não consegue enxergar a ação de Deus respondendo às suas orações, Jesus Cristo diz, estou com você. Sabe nos seus momentos de felicidade, Jesus Cristo diz, estou com você. Mas saiba que nos seus momentos que você comete pecado, Jesus Cristo também está vendo. Para aqueles que buscam fazer as coisas de conformidade com o agrado de Cristo Jesus, Ele está do nosso lado, protegendo. Para aqueles que cometem erros, pecados, Ele está do nosso lado. Mas aí, como um pai que ama um filho, castigando. Mas Ele está. Se você de fato entregou sua vida para Cristo Jesus, se você de fato crê nele, Ele está do teu lado. Porque Ele disse que estaria e esteve com os discípulos, prova essa, basta ler a história de todos os discípulos de Cristo Jesus, você vai ver isso, que os discípulos de fato experimentaram a ação de Cristo Jesus com eles. E Ele diz para você também, eis que estou com você todos os dias até a consumação do século. Eu penso que às vezes nós queremos nos aproximar de tantas pessoas, e eu iniciei a minha fala dizendo isso, que é bom de fato estar perto de pessoas, mas a pessoa mais importante da sua vida que você pode ter próximo a você é Cristo Jesus. Porque Ele jamais te desampara, porque Ele jamais te abandona, porque Ele nos julga como Pai, e como Pai que ama o Filho, Ele perdoa aqueles que de fato pedem perdão, sentindo no coração os erros que cometeram. Então eu digo para você o seguinte, cabe a você escolher quem você quer ter próximo a você. Se é Cristo Jesus, e com isso receber os benefícios da presença de Cristo Jesus na sua vida, ou se é qualquer outra coisa ou pessoa. Mas cabe a você. Se você já crê em Cristo Jesus, confie nessa palavra que Cristo Jesus disse aos discípulos, eis que estou com vocês todos os dias, eu tenho autoridade, e faça novos discípulos. Confie nessa palavra.
Mas se você ainda não é discípulo de Cristo Jesus, se você ainda não crê em Cristo Jesus, eu digo para você que aqueles que creem, experimentam a presença de Cristo Jesus agindo na vida deles, têm a paz que excede todo o entendimento e que nada e nem ninguém pode superar isso. Nada que você tenha supera a paz que Cristo nos dá. Ninguém que está do teu lado supera a paz que Cristo Jesus nos dá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos fortaleça, para que assim sendo, nós vivamos vida de conformidade com o agrado de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs da congregação de Tobi. Eu quero deixar aqui os meus parabéns pelos 34 anos de existência do trabalho presbiteriano na cidade de Tobi. Nós estamos felizes por vermos a boa mão do Senhor em cada momento da história desta igreja. Nós temos o privilégio de estarmos participando com vocês no decorrer das últimas décadas já, porque ainda muito jovem eu costumava frequentar a congregação de Tobi. Naquela época ainda era o ponto de pregação, na companhia do presbítero Nelson de Souza, do presbítero Sérgio Gobetti. Íamos quase que semanalmente acompanhar os trabalhos que eram realizados na cidade de Tobi. E nós pudemos, com a graça do Senhor, participar do crescimento deste trabalho, e aquele ponto de pregação se tornou uma congregação, e adquirimos o nosso imóvel próprio. Com o tempo, com a graça do Senhor, pudemos construir o templo, e temos visto assim, a cada ano que passa, um crescimento no envolvimento dos irmãos que fazem parte dessa igreja e também a chegada de novos irmãos. Enfim, só podemos reconhecer a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor sobre a congregação de Tobi. Fica aqui então os meus parabéns e também quero lembrar aquilo que está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58. Quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Muitas dificuldades, muitas lutas fazem parte da história da nossa igreja, mas também reconhecemos a bondade e a vitória que nós temos por meio de Jesus. A Ele seja a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe cada um de vocês.